que existe, né? É, Muita gente, inclusive, leva do Brasil para lá. e é muito gostoso. E é muito Inclusive, gostoso, né? quarta-feira tem que ir É, comer. e você vê que a naturalidade, aos poucos, vai trazendo isso. E aos poucos as pessoas nem percebem, né? Eu dei o exemplo da feijoada, porque é algo que está incluso em qualquer restaurante, desde o mais simples até o mais sofisticado, inclusive aqui em São Paulo mesmo. E a gente vai vendo que a naturalidade ela deveria ser dessa forma, né? Sim, sim. Ainda não estamos onde queremos, mas os avanços são muito. O senhor considera também que os avanços, eles estão ali, como é que a gente está em relação na balança ali, o avanço? A gente está pesando já um pouquinho mais para o lado mais positivo, ainda estamos no negativo, estamos próximo ali de algo mais igual ou ainda falta muito? Olha, falta muito, mas a gente já caminhou bastante. Eu acho que esse é o momento, assim. Uma das coisas que eu falei uma vez com o Frei Davi, que é o diretor executivo da Educafro, é que a gente, por exemplo, a gente já tem muitas leis favoráveis à população negra. Temos um arcabouço jurídico ali de o Estatuto da Igualdade, a Constituição, o Estatuto da Igualdade Racial, a lei de crimes raciais, hoje em dia com a Convenção Interamericana contra a Discriminação. Então, a gente já tem muitas leis ali. E é uma coisa que até outro dia não tinha, né? Começou, a gente teve a Lei Áurea em 1888, depois em 1951 tivemos a Lei Afonso Arinos e depois só em 88 com a Constituição. E hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem bastante coisa. Qual é eu acho que é o grande gargalo que a gente tem hoje em dia? É a aplicação dessas leis. A gente não conseguiu fazer com que as instituições respeitassem e aplicassem essas leis. Então, assim como, e aí as instituições, a gente está falando do governo em geral e até das empresas. Por exemplo, a gente tem no Estatuto da Igualdade Racial falando que o orçamento público ele precisa ser transversal, olhando também para políticas públicas específicas. E, no entanto, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que foi de 2010, até hoje a gente não teve esse tipo de previsão. Né? Então, esse é o avanço que a gente precisa hoje em dia. A gente precisa fazer com que as instituições apliquem aquilo que já está obrigatório legalmente. E, enfim, e uma outra coisa que eu acho que é importante é que a gente consegue alguns avanços, mas a gente não consegue, a gente consegue dar um passo, mas a gente não consegue dar o segundo. Ou se a gente consegue dar o segundo, a gente não consegue dar o terceiro, porque a gente tem que ficar batalhando para não perder os passos que a gente teve. Então a gente pode ter o exemplo, por exemplo, das cotas raciais. As cotas raciais foram em 2012 nas universidades, e aí houve o julgamento no Supremo, falando que eram constitucionais, e aí esse ano elas foram atacadas novamente. O senhor é a favor da cota? Sou a favor da cota racial, fui cotista na UERJ, fui da primeira turma de cotas da UERJ. Olha, então o senhor é um exemplo, né, de que Sim, funciona, eu de que acho que deu esse é, certo. eu acho que esse é o grande ponto, assim, eu tive essa oportunidade de ampliar os meus horizontes e de poder ter uma educação pública e superior de excelência e hoje poder estar aqui como doutor em Direito e tudo mais. Então, mas eu acho que a gente continua sendo sempre ameaçado por esses ataques, assim, e isso impede a gente, às vezes, de olhar outros avanços que a gente poderia ter. Então, de fato, a gente está conseguindo avançar de uma maneira mais rápida do que até a primeira metade do século passado, enfim, mas a gente ainda tem esse desafio de fazer a lei pegar. Eu acho que esse é o ponto. Formalmente, a gente consegue algumas coisas, mas na prática ainda é difícil de implementar. Agora, o senhor não acha que, por exemplo, falando em leis, né, que é principalmente sua área, essa questão de punição, de chamar a atenção, dos gritos, como a gente fala, né, que eles foram muito importantes e são ainda, estou dando exemplos, por exemplo, da própria prisão por preconceito. É fundamental, né, que ela existe, que isso na prática vem chamando a atenção, porque é aquela história. Você aceitar o outro, não estou falando só da cor da pele, estou falando por ser negro, por ser gordo, por ser mãe solo, por ser qualquer outro tipo de coisa, que as pessoas são muito preconceituosas de uma maneira geral. Mas em relação à questão da negritude, essa questão da punição, ela não foi super importante? A gente não percebe, por exemplo, eu falo a gente, estou falando do meu lado, mas eu quero ouvir o seu, que é quem mais faz parte da história, por isso que o senhor escreveu esse livro. Mas assim, a gente não percebe que já mudou mais as palavras, as expressões, a maneira do preconceituoso agir principalmente?
Claro que a gente está vendo alguns exemplos ainda, né? Mas eu acredito que é uma questão de pouco tempo, isso realmente, a tendência é que acabe, até porque existe lei hoje. Mas em relação ao passado, não é um grande avanço assim, doutor, o senhor não acha? Foi o que eu falei anteriormente, assim, a lei Afonso Arinos, ela simplesmente não pegou, não foi aplicada. O racismo era proibido, mas é aquela placa de é proibido dançar, mas se quiser pode, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem outros meios, né? A gente tem a questão da exposição, o celular se tornou uma grande arma de defesa, né, contra o racismo, e conforme a gente vai avançando socialmente e ascendendo socialmente, a gente consegue colocar um pouco mais de pressão nas coisas. Então, pega mal, né? Você ser racista, você ser exposto, para além da questão punitiva do Estado, que eu acho que, enfim, é o grande problema do país, é que a gente não consegue punir as pessoas que praticam crimes, mas para além disso a gente consegue fazer essas exposições e a gente aumenta as vozes, né? Porque hoje em dia com a internet você consegue, olha, estou sofrendo uma violência, eu estou registrando, não é mais a minha palavra quanto a palavra da outra pessoa, e eu consigo mais apoio, né? Então, a gente tem esses recursos novos que são todos em conjunto, né? A gente consegue ter mais informação, a gente consegue ter melhores condições de vida e a gente consegue maior integração. Então, a gente consegue, com isso, fazer uma pressão em cima de determinadas pautas, em cima de determinados fatos, e aí a gente consegue melhorias. Foi o que a gente estava falando antes. Agora a gente consegue jogar luz sobre um tema, né? A gente consegue jogar luz sobre determinados fatos que antes ficavam meio que no limbo, ficava no escuro, que era é a palavra dele contra a dela, e por aí fica, né? Então, isso também serve, por exemplo, para a violência doméstica, né? Para a questão de gênero. São coisas que a gente tem conseguido avançar, e aí tem até um debate hoje em dia na questão da aplicação da Lei Maria da Penha, que é se a gente está tendo mais crimes ou se eles estão sendo mais divulgados e mais denunciados. É o grande ponto, né? E aí a tendência é que eles estão acontecendo menos, mas eles estão sendo mais publicados porque as pessoas estão tomando mais coragem de poder combater aquilo. E isso que você trouxe é um exemplo típico da economia, que é o ser humano, ele se move a incentivos, né? Então, a partir do momento em que ele sabe que ele não vai sair impune daquilo ali, aí tem o trade-off. Você vai saber, olha, eu vou ser racista aqui explicitamente e correr o risco de perder o emprego, que já teve vezes que Sim, muitas sim. pessoas aconteceu isso, vou correr o risco de ser preso, vou correr o risco de ser mal falado. E Pô, até de ser expulso exato. da própria casa e do bairro, como já aconteceu com alguns preconceituosos flagrados. Eu lembro que teve um caso de uma senhora, acho que em 2024, se não me engano, de Belo Horizonte, onde ela teve um caso, foi flagrado, que ela não aceitava o funcionário entrar pelo elevador e todos os vizinhos se juntaram e expulsaram, inclusive com apoio da própria lei, porque não era o primeiro exemplo e o primeiro problema que ela tinha provocado dentro do condomínio. Então isso eu acho muito importante, a sociedade também se juntar, né, dar essa resposta, não ficar apenas na justiça. Claro, eu sempre acho que a justiça é importante, que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando tem essa união da sociedade, eu acho que essa resposta é de maneira mais imediata, né? Eu acho que é importante. Exatamente, exatamente. Essa que é a questão, assim. Se você tem uma ideia de que vai sair impune, você não vai precisar modificar. E foi o que você falou. Eu não preciso gostar, não é preciso ser meu amiguinho, Sim. né? Mas a ideia é você não ter que, eu não ser discriminado, eu não ser prejudicado por uma condição, por uma origem, qualquer coisa do gênero. Então, a partir de a gente tem essa pressão social e uma resposta estatal eficiente, a gente consegue mais avanços e a gente tem conseguido sim, graças a esse esforço social. Doutor Irapuã, aqui na tese central do livro, fala-se muito sobre a urgência de uma segunda abolição, né? De acordo com a análise histórica, inclusive jurídica, também apresentada nessas páginas. Qual é a opinião do senhor? O que, é que o livro fala exatamente sobre isso e qual é o objetivo? Essa coisa da segunda abolição, eu fui agraciado com o prefácio do professor Laurentino Gomes, e ele traz essa ideia da segunda abolição, que é uma parte, né, é uma meta da primeira abolição, no caso, né, em que houve um problema muito sério, porque
houve a libertação, mas não houve a integração social, a gente não teve reforma agrária e foi todo mundo jogado à própria sorte. E a segunda abolição ela vem por essa ideia da emancipação, né? E aí eu trago algumas questões no livro sobre um direcionamento de política pública, que aí, novamente, né, eu vou falar sobre a questão da psicologia, porque, por exemplo, a gente está falando das cotas raciais, né? Nas universidades está desde 2012, na UERJ está desde 2004, né, que foi a minha turma. E, no entanto, muitas pessoas ainda não conseguem se apoderar, se apropriar dessa política pública. Eu fui dar uma palestra uma vez no Rio para um pessoal do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de escola pública da Baixada Fluminense, que é uma periferia do Rio, né? Uma área carente. E aí, uma das declarações, enfim, manifestações de uma das alunas lá, era que o sonho dela era virar professora de história, né? Então entrar na história, na cadeira de história da UERJ. No entanto, ela não ia fazer a prova, porque ela não se via nesse lugar. E ela era uma mulher negra, né? Uma jovem negra de escola pública, então tinha direito a 2 cotas. Mesmo assim, ela não tinha a autoestima e o fortalecimento suficiente para sequer tentar a vaga. Então, isso me abriu um alerta, na verdade, confirmou um alerta que eu já tinha, de que hoje em dia não basta a gente abrir as portas desses lugares para a pessoa negra. Se essa pessoa ela não vai se sentir à vontade, ela não vai se sentir confortável, não vai se sentir segura nesses espaços. Então, é preciso ir além de abrir as portas por conta disso. A gente precisa tornar aquele espaço seguro, que é aquilo que eu estava falando. Assim, a gente não teve uma lei específica separando, mas a profundidade da lesão do racismo é tão grande e que uma jovem de 16, 17 anos não consegue sonhar em estar num lugar que é muito propício para ela. Então, eu acho que a segunda abolição ela passa por essa emancipação da população negra, em que a gente tem que aprimorar essas políticas públicas para que as pessoas negras elas possam se apoderar, se apropriar desses lugares e ter realmente a igualdade de chances, começando pela igualdade da oportunidade de sonhar. O senhor já parou para pensar sobre isso? Onde é que está a solução do fim do racismo? Ou por onde a gente pode começar? Ou se já começamos? Já começamos, eu acho que a gente tem, as cotas raciais, elas passam por essa, de tornar um lugar comum em, olha, não vou mais estranhar vendo advogados e médicos negros, eu vou achar normal, né? Tem muita gente que não quer ser atendida por médicos negros, né? Tem várias denúncias sobre isso, então eu acho que esse tipo de coisa, a ocupação desses espaços, você tornar mais normal pessoas negras nos 10% mais ricos, isso ajuda a repaginar, a reconfigurar o nosso sistema 1 do cérebro. E também, né, olhar também os dados socioeconômicos e, na verdade, colher dados que sejam confiáveis. Até hoje a gente não tem, por exemplo, um banco central de dados que acompanhe os cotistas. A gente não tem isso. A gente tem estudos esporádicos, estudos de algumas universidades, mas a gente não tem no MEC um negócio desse. E nos Estados Unidos se fala muito isso. Se as coisas importam, elas têm números. Então, assim, se a gente não tem esses números, é porque ainda a nossa sociedade, ainda o Estado não está olhando para isso com a devida seriedade. E a gente não tem como fazer uma política pública realmente eficaz, eficiente, sem a gente olhar para essas evidências. Então, a gente precisa ir além. O que a gente tem até hoje, a gente já conseguiu bastante coisa. A gente está falando aqui de uma mudança na cara, por exemplo, da universidade, em que em 97 a gente tinha 2% de alunos negros, agora a gente tem mais de 50%. Mas a gente precisa olhar com seriedade agora, a gente precisa deixar de fazer a própria sorte resolver a coisa e olhar para isso com um olhar mais sério, com um olhar comprometido. Então, a gente precisa ter mais critério para determinadas coisas e fazer isso de uma maneira que seja realmente comprometida com determinadas questões, enfim. E aí, realmente, se importando com isso na prática, não só no discurso, na hashtag.
Doutor Irapuã, aqui paginando mais uma vez, eu vi que os prefácios e orelhas do livro, eles são assinados por Benedita da Silva e Laurentino Gomes, né? Como é que essas duas perspectivas da memória histórica e da atuação política se refletem aqui na costura desses capítulos? A Benedita, eu fiz um trabalho com ela em 2018 e aí a gente conseguiu uma vitória no TSE e no Supremo em 2020, né, que foi sobre a distribuição das verbas proporcionais para as candidaturas negras. E ali eu pedi para ela, né, para apresentar o livro, apresentar o autor e tudo, porque, enfim, a Benedita é uma figura histórica nossa. Ela foi constituinte, foi a única governadora do Rio que não foi presa, né? Então, eu acho que ela é uma liderança que veio de baixo e chegou até lá, né? Então, ter o referendo dela, eu acho que foi sensacional. E me emocionou muito ver que ela fala que eu sou fruto dessa luta, né, que ela teve de, através da educação, através de política pública, a gente conseguir abrir esses espaços. E o professor Laurentino é best-seller, né? Então, ele olhar para o livro e trazer essa ideia da segunda abolição e falar que eu trago instrumentos e mecanismos para a gente conseguir isso é uma maneira que, de fato, me deixa muito, muito feliz. E ele está basicamente ali, né, todos os dois estão meio que ali, tanto na construção do livro em geral, quanto no capítulo 4, que a gente faz essa abordagem mais acadêmica, teórica. Legal. Doutor Irapuã, quem quiser encontrar o Vida de Negro, quem quiser ler essa obra, que não deixa de ser um documento importante para o país, faz o quê? Onde que a gente encontra? Tem em todas as livrarias do Brasil, tem na internet também, é só jogar Vida de Negro, Irapuã Santana, que a gente consegue encontrar e comprar. Bom, queria muito agradecer sua presença aqui no Cultura e Saber, tá? Parabéns pela obra. Muito obrigado. E estamos juntos, tá? Nessa luta. Sim, muito obrigado. Tá bom?